Bom dia a todos. Vamos iniciar nosso comentário da manhã hoje, ainda com Chico Xavier e sempre. No seu livro, no livro de Carlos Bacelli, o Evangelho de Chico Xavier, que são anotações que Bacelli fez das palavras de Chico durante as reuniões à sombra do abacateiro. Chico diz assim: precisamos alertar os nossos corações, nós precisamos compreender que precisamos de um reavivamento espiritual. Mas esse reavivamento espiritual nós não podemos exigir só das escolas, nós não podemos exigir só dos templos cristãos, seja ele templo católico, apostólico romano, ou protestante, ou o espírita, que nós outros muitas vezes convencionamos chamar de centro espírita, quando é um templo espírita cristão, onde o nome de nosso Senhor Jesus Cristo é reverenciado. Eu adoro essa colocação de Chico. Eu gosto de chamar minha casa espírita de templo. Eu gosto de sentar num templo. Há uma força ancestral nessa palavra templo, já que templo é muito antigo. Até mesmo antes de se conhecer a existência de um Deus único, já existiam templos de louvores aos muitos deuses em que o homem acreditou. Houve sempre necessidade de um templo. Os corpos saudáveis, mas os espíritos eram raquíticos. Os espíritos viviam e vivem ainda desidratados da água sublime, da fonte que Jesus nos apresentou, da água viva, aquela que quem bebe nunca mais terá sede. Então, esse reavivamento espiritual, a gente vê o exemplo de Jesus, que já era vitalizado espiritualmente, já não precisava de nenhum reavivamento espiritual e que ia ao templo todos os dias. Na hora que eles vão prender Jesus, Jesus questiona: diariamente, estando eu convosco no templo, não me pusestes as mãos? Ou seja, aí faz essa revelação de que Jesus ia ao templo todos os dias. Sabemos que orava de manhã e que orava ao entardecer, porque as escrituras, os evangelistas nos dão essa dimensão. Fala, Jesus ia ao templo, e nós, por que vamos ao templo? Nós vamos ao templo em busca de uma elevação de nosso espírito, do alimento do nosso espírito, do congraçamento com as outras criaturas que pensam como nós. O templo é a reunião daquelas criaturas que buscam alimentar seu espírito, que é eterno. E nessa hora a gente precisa do amparo de pessoas que pensam como a gente, que querem, que buscam o mesmo reavivamento espiritual. Nós vamos ao templo para aprender, não só nas aulas específicas, como e principalmente as palestras. As palestras, durante as palestras, é que os espíritos cuidam dos nossos corpos, cuidando dos nossos espíritos. E nós vamos ao templo para doação energética. Não vamos só aprender, orar, nós vamos também doar a nossa energia para que os espíritos consoladores, generosos que ali trabalham, socorram outras pessoas
em maiores sofrimentos que nós. Todos necessitamos do reavivamento espiritual. E nessa hora, eu particularmente, estou sentindo uma falta imensa do meu templo. Embora esteja em todas as reuniões virtuais, embora cada um de nós tenha transformado o nosso lar num templo, porque é isso que nós precisamos fazer do templo o nosso lar, o espaço onde a gente se sinta à vontade, e fazer do nosso lar também um templo. E a gente tem feito isso. Esse venha a nós o vosso reino, que Jesus fala na oração do Pai Nosso, esse venha a nós o vosso reino depende muito desse momento no templo. Sempre soubemos que éramos espíritos e que o alimento do espírito é diferente do alimento do corpo. Gosto da definição do professor Humberto Vasconcelos, que sempre cito aqui: ser espírita é saber-se espírito ou eterno. O espírito é eterno. Então precisa de maiores cuidados que os nossos corpos. O templo era um local originalmente considerado do trabalho sagrado, era a habitação de Deus. Quando os judeus saíram do Egito, eles mantiveram o templo numa tenda que armava e desarmava, uma estrutura portátil, mas não abriram mão do templo. Era a tenda mais valiosa, a melhor tenda era para o templo. Então, nós vamos ao templo para pedir a Deus pelas necessidades que nós enfrentamos e precisamos ir ao templo alegres. Eu gosto de um salmo de Davi que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos ao espaço do alimento do que é eterno dentro de nós. Que pensemos bem nisso durante esse tempo de clausura, na falta que o templo nos faz. Um bom dia a todos.